Vamos falar então sobre plantas e estresse. Deixa eu colocar aqui no meu celular. Difícil, gente. Vamos falar então sobre plantas e estresse, gente. Durante assim, muito tempo, essa questão de gostar de plantas e afins estava muito relacionada a gosto pessoal, né? Então, surgiu até aquele termo mãe de plantas, né? Que são pessoas que são totalmente viciadas em ter plantas em casa. Só que, gente, tem um termo de estudos científicos que se chama hipótese da biofilia, que ele fala sobre. É um estudo geral, sim, gente, de forma bem resumida, tá? É um estudo que fala sobre o impacto de ter plantas no nosso dia a dia, em ambientes que a gente convive muito tempo. Então, um exemplo, antes a gente pensava muito em ter planta em casa, em questão de estética, decoração, gente que gosta de manter plantinhas ali na casa. Só que a gente começaram a surgir alguns estudos, né, a partir desse, sobre a relação das plantas com o bem-estar de convivência. Então, esse estudo relaciona a nossa necessidade de sempre estar próximo à natureza. Então, a natureza, para o ser humano, ela traz a sensação de segurança, porque desde, né, dos primórdios, ter um ambiente com a natureza vasta significava o quê? Que teria comida, que teria água, que teria segurança ali no quesito de sobrevivência. Então, nosso corpo sempre vai buscar um espaço que tenha essas sensações. Então, basicamente, essa é a primacia ali desse estudo. Então, se a gente for parar para pensar nisso, a gente vê que quando a gente insere, decorações com esses elementos naturais, né, que fazem a gente, ter essa sensação que está no ambiente de natureza, até porque, né, hoje em dia é muito difícil, muito caro a gente morar num espaço que tenha tanta natureza, né, um sítio, chácara, condomínio com muita árvore, principalmente quem mora em grandes metrópoles, é extremamente difícil e o custo de vida é muito alto para você conseguir ter esse tipo de imóvel nesse tipo de ambiente. Então, a gente pode trazer esses elementos para nossa casa, né, na decoração da nossa casa, para ajudar bastante, né. Inclusive tem um experimento que fizeram, né, com alguns, profissionais da saúde. Então eles pegaram enfermeiros e médicos que ficavam em plantões muito longos, para ver como que funcionava ali o cérebro deles, após esses plantões em ambientes diferentes. Então, eles separaram em 2 grupos. O primeiro grupo foi para um espaço que era totalmente branco, com iluminação branca, um espaço bem frio ali do hospital, e outros eles criaram um ambiente parecido com o primeiro, porém eles colocaram plantas, colocaram elementos naturais, né, madeira, coisas que transmitiam esse conforto da natureza. E aí esses profissionais de saúde tinham que ficar aproximadamente 10 minutos descansando nesses ambientes, e aí após isso, eles iriam medir ali, né, eles colocaram aqueles aparelhos de medição, de, enfim, batimentos cardíacos e tudo mais, e eles precisavam preencher um formulário para ver, entender ali a sensação deles naquele espaço. E, obviamente, o segundo grupo que ficou em um ambiente com, natureza, com plantas, com conforto, uma iluminação boa, eles estavam mais descansados. E o primeiro grupo estava mais estressado ainda, porque eles ficaram parados durante 10 minutos num ambiente que transmitia muito alerta, né, um ambiente totalmente branco, a iluminação muito fria, quase, né, de sala cirúrgica. Então foi esse resultado desse experimento, né, que eles perceberam que realmente, principalmente, gente, hoje em dia que é muito, muito corrida a vida de todo mundo, principalmente em relação a pessoas que trabalham fora, trabalham em jornadas muito grandes de trabalho, precisa ter um ambiente de descanso adequado, né. Então, cada vez mais a gente vê os imóveis muito pequenos, sem varanda, sem espaço ali para a pessoa plantar ou qualquer coisa, ter um espaço confortável. Então é importante a gente trazer para os ambientes internos, né, essa natureza, através de adereços, decorações. A gente fez recentemente um projeto de uma cliente que ela tinha um home office, e ela falava que ela se sentia extremamente cansada, como se tivesse uma pressão ali psicológica naquele ambiente. E a gente foi ver as fotos e o espaço era muito, gente, era muito, muito frio o ambiente dela. E quando eu digo em espaços frios, gente, não tem nada a ver com estilo de decoração, né, que às vezes as pessoas aqui na internet falam mal de tal estilo, porque as pessoas usam pouca cor, as pessoas gostam muito de usar branco, preto, e, gente, não tem nada a ver com o estilo, tem a ver com os elementos que a gente coloca naquele ambiente. E o espaço dela estava extremamente frio, gente, desde a iluminação até os mobiliários. Então o que a gente fez? A gente, como era uma consultoria de decoração, a gente só substituiu alguns mobiliários e alguns adereços dela. Então, exemplo, a mesa a gente trocou por uma mesa com tampo amadeirado, as prateleiras a gente colocou num tom amadeirado também, iluminação a gente colocou um pouco mais quente. Eu não, particularmente, não gosto de usar iluminação totalmente amarela em ambientes de trabalho, então sempre indico iluminação neutra, porque a iluminação quente realmente ela traz mais descanso, traz mais conforto, e talvez, a depender ali da pessoa, se não é uma pessoa que tem um nível de produtividade muito alto, ela vai sentir muita preguiça. Então eu sempre uso neutro, tons neutros.
A iluminação quente eu gosto mais de usar em sala de estar, sala de jantar, quarto e afins. Então, a gente mudou a iluminação dela, a gente melhorou ali os adereços para trazer mais conforto para o ambiente. Como era um home office, tinha ali um sofazinho auxiliar, a gente colocou bastante textura, né, nas almofadas, na mantinha. A gente usou papel de parede com textura. Então, quando a gente transforma o ambiente em algo mais que remete à natureza, né, como esse estudo de biofilia da neurociência, isso ajuda muito as pessoas. Então, gente, as plantas, elas podem sim diminuir o nosso estresse. A natureza, né, diminui o nosso estresse, porque é natural, assim, do nosso corpo querer sempre estar próximo a esses elementos. Então, basicamente é isso, tá? Se alguém tem alguma ideia sobre esse assunto, se alguém já passou por essa situação, né, de mudar o ambiente, de mudar de um ambiente frio para um ambiente mais próximo à natureza, deixa nos comentários, porque aí eu leio tudinho depois e respondo a vocês.